Boa tarde, meio-dia, quarta-feira, 11 de junho de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça Mineira condena empresas por cancelamento de show internacional. Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais realiza audiência de conciliação sobre comunidade quilombola. Seguradora é condenada por demora no envio de guincho. E ainda, uma entrevista com a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, coordenadora do Sejusc da comarca de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Produtoras de eventos indenizam fãs por cancelamento de show internacional. Quem traz as informações é Isabela Melano. A 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou 2 produtoras de eventos a indenizarem 3 consumidores da cidade de Muriaé pelo cancelamento de show internacional devido a condições climáticas. O show seria da cantora Taylor Swift, que ocorreria no dia 18 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro. De acordo com o processo, os consumidores tinham adquirido ingressos para o show no Rio com antecedência. Eles alegaram que, se havia previsão de fortes chuvas, raios e calor intenso no dia, o evento deveria ter sido cancelado com antecedência, mas o comunicado do cancelamento só foi feito quando os fãs já estavam dentro do estádio. No recurso, as 2 produtoras de eventos argumentaram que o cancelamento do show foi motivado por força maior, o que caracteriza fortuito externo, capaz de afastar a responsabilidade civil. Elas alegaram ainda que não poderiam ser obrigadas a arcar com despesas que não fizeram parte da relação contratual e que a situação não ultrapassaria um mero aborrecimento, o que afastaria a necessidade de indenização por danos morais. A relatora, desembargadora Maria Lúcia Cabral Caruso, disse que o cancelamento abrupto do evento, quando já existentes elementos fortes a indicar a impossibilidade de realização, caracteriza fortuito interno e configura falha na prestação do serviço, impondo-se ao fornecedor o dever de precaução e planejamento, a ensejar a responsabilização da apelante pelos danos suportados pelas apeladas. Dessa forma, ela condenou as empresas a pagarem a quantia de R$ 2.025,60 a título de danos materiais e a quantia de R$ 4.000 para cada um a título de indenização por danos morais. A desembargadora Régia Ferreira de Lima e o desembargador José Augusto Lourenço dos Santos votaram de acordo com a relatora. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. Ranking da Transparência 2025 é divulgado pelo CNJ e o repórter Eduardo Kovaleski traz as informações. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, divulgou o resultado preliminar do ranking da transparência do Poder Judiciário referente ao ano de 2025. A iniciativa tem como finalidade incentivar os órgãos do Judiciário a apresentarem suas informações de maneira mais clara, acessível e padronizada, facilitando o controle social e a transparência pública. Esta é a 8ª edição do levantamento, que avalia os órgãos do Judiciário em 6 categorias: Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar Estadual, Justiça Eleitoral e Tribunais Superiores e Conselhos. A avaliação é baseada em 87 questões em temas como a publicação do planejamento estratégico institucional, calendário das sessões colegiadas, dados estatísticos, passagens e diárias, remuneração de membros e servidores e estrutura do serviço de informações ao cidadão. Também são analisadas a acessibilidade dos portais, o uso de intérprete de Libras e a adequação para pessoas com deficiência. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais realiza audiência de conciliação sobre comunidade quilombola. Os detalhes com Sandra Pedrosa. A comunidade rural quilombola do Barreirinho, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, celebrou o primeiro casamento comunitário. 16 casais converteram a união estável em casamento civil, em uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Jequitinhonha. A juíza da Vara Única da comarca, Carolina Moreira Gonzalez Fonseca,
Fonseca fez a entrega das certidões. Ela disse que a ação representa um marco na promoção da dignidade e do acesso à cidadania para os moradores do Quilombo. Percebi, junto com a equipe do Sejusc, uma demanda crescente de regularização das uniões que já existiam na comunidade de Barreirinho, não só na comunidade de Barreirinho, como em outras comunidades remanescentes de Quilombo daqui da região. Tem uns traços muito interessantes, porque algumas reconhecidas, demarcadas, regularizadas junto ao governo federal, mas que possuem uma defasagem no aspecto prático de efetivação dos direitos, de acesso das informações àquelas populações que residem. Então, observando isso, a equipe do Sejusc da comarca de Jequitinhonha, juntamente com todo o nosso pessoal, fez um levantamento, identificamos alguns casais que precisavam dessa formalização e assim organizamos o casamento comunitário na comunidade de Barreirinho e Jequitinhonha. A juíza ressaltou também o apoio da Prefeitura de Joaíma, do Ministério Público de Minas Gerais, por meio da promotora de justiça Bárbara Lousada e da juíza da Primeira Vara Cível Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Mariana, Ana Carolina Prazeres. A celebração comunitária contou com churrasco, música ao vivo e apresentações culturais que celebram a identidade dos quilombolas da região, como o tradicional batuque. Barreirinho foi oficialmente reconhecida como comunidade remanescente quilombola em 24 de março de 2006. Composto por cerca de 80 famílias, o local é referência na manutenção de tradições afro-brasileiras e na preservação de saberes ancestrais no Vale do Jequitinhonha. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. A seguir, seguradora é condenada por demora no envio de guincho. E ainda, uma entrevista com a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, coordenadora do Sejusc da comarca de Santa Luzia. Voltamos em instantes. Justiça condena seguradora de carro por demora no envio de guincho. Mércia Lívia. Uma seguradora de veículos foi condenada a pagar indenização devido à demora excessiva no envio de guincho. A família do autor da ação esperou por 11 horas em uma rodovia deserta. A decisão é da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reformou a sentença da comarca de Açucena, que havia julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. O homem disse que teve 2 pneus do carro danificados em uma estrada deserta. No início da noite, ele acionou o serviço de reboque disponibilizado pela seguradora. No entanto, o socorro só chegou após 11 horas de espera. Diante da longa demora e tomado pela angústia, o motorista precisou recorrer à polícia militar, que prestou o auxílio necessário. O requerente afirmou que a família dele ficou exposta a riscos desnecessários, inclusive durante a madrugada, e pediu uma indenização por danos morais no valor de 50 mil, além de supostos danos materiais decorrentes do sinistro. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente. O condutor do veículo entrou com recurso, solicitando a reforma da decisão. A seguradora, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença, alegando que não houve conduta culposa, uma vez que a demora no atendimento decorreu de fatores externos, como a inexistência de prestadores disponíveis na localidade e horário da solicitação. Na segunda instância, a relatora da ação, desembargadora Régia Ferreira de Lima, acatou parcialmente a apelação e condenou a seguradora ao pagamento de R$5 mil por danos morais. Para a magistrada, a negligência da empresa ultrapassou os limites da normalidade e da razoabilidade e configura falha na prestação do serviço. Segundo ela, o serviço contratado prevê atendimento 24 horas, o que torna previsível a necessidade de acionamento durante a madrugada. No entanto, a magistrada reconheceu que os danos materiais não foram comprovados, mantendo a decisão inicial que recusava o pagamento desses valores. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia.
Confira agora a entrevista feita pela jornalista Sandra Pedrosa com a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, coordenadora do Sejusc da comarca de Santa Luzia, que realiza amanhã um mutirão de casamento na comarca da região metropolitana de Belo Horizonte. Entrevista. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Santa Luzia vai realizar o primeiro mutirão de conversão de união estável em casamento com a participação de 50 casais. Para a gente saber mais sobre essa iniciativa do Sejusc, que conta com o apoio do TJMG, converso com a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, coordenadora do Sejusc de Santa Luzia. Doutora Edna, é um prazer falar com a senhora. Prazer é todo meu, Sandra. Doutora Edna, a cerimônia será realizada no dia 12 de junho agora e penso que foi uma data escolhida por dizer muito sobre relacionamentos, união e amor. Eu acertei? Acertou, Sandra. Inclusive o projeto tem um nome, né? Amor e União, que retrata aí, né, a data estrategicamente escolhida no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, para realizar essa ação concentrada de cidadania. Essa era uma demanda, a senhora sentiu que era uma demanda da própria comunidade, doutora Edna? Sim, Sandra, a nossa comunidade de Santa Luzia, eu estou há 12 anos coordenando o Sejusc local, né? Ela tem várias vertentes assim, de necessidade, tanto da casa própria, como foi o programa da Coab Minas, né, de Meu Lar, como também o SRP, o Serviço de Reconhecimento de Paternidade, o programa, né, Direito a Ter Pai, de reconhecimento de filhos, adultos, reconhecimento de maternidade. Porém, a questão também da conversão da união estável em casamento já era um anseio da população que já vive numa situação de convivência, porém por questões basicamente de hipossuficiência financeira, não conseguem arcar com os custos, né, das verbas cartorárias, de uma cerimônia coletiva, e essa vontade já era enorme, né, da comunidade e também de toda a nossa equipe do Sejusc de Santa Luzia. Doutora Edna, quais são as vantagens para quem converte a união estável em casamento civil? São os direitos garantidos, não é? Exatamente, Sandra. Além da realização de um sonho, né, inerente a toda mulher, a um homem também responsável que quer, né, ter esse direito aí de ver a convivência reconhecida no papel, ele vai além da fronteira de um mero sonho. Porque o reconhecimento jurídico e judicial perante a lei, ele traz benefícios, por exemplo, numa eventual separação e divórcio desses casais, partilha de bens, direito inerente a filhos e também numa eventual perda de um dos companheiros perante a previdência, né, social, onde esse cônjuge supérstite que remanesceu da relação, ele vai ter um direito ali a uma pensão alimentícia e não ter que percorrer, né, ao longo tempo de um processo judicial. A gente já regulariza essa convivência, que já existe faticamente, e traz para eles direitos que são muito caros, né, como direito a alimentos, a pensão e dentre outros. E para realizar essa cerimônia, a senhora com certeza contou com muitos parceiros, né? Conta pra gente como foi esse apoio recebido aí na comunidade e quais são esses parceiros, poderia citar alguns? Sim, muito importante, sabe, Sandra, nós contamos aí com parceiros da sociedade civil, desde supermercados, desde vestido de noiva, né, com descontos especiais. Também contamos aí com doações de pessoas mesmo simples da comunidade que doaram seus trabalhos pessoais, como salgadinhos, doces, uma confeiteira que doou o bolo. Então, nós tivemos aí, desde a participação da sociedade civil privada, como também uma parceria com o município e com a Câmara Municipal. A Câmara, através da sua assistência social, e também o município, através da assistência social, colocaram aí essas pessoas no limbo, né, geral, de acesso a direitos, como atualização da certidão de nascimento sem custo, para deixar, né, o processo de proclamas do casamento em dia, como a lei exige.
Doutora, como que vai ser essa cerimônia? Onde será? Quando? Eu queria que a senhora divulgasse para a gente. Sim, a cerimônia será realizada, né, gratuitamente no SESC de Santa Luzia, que é um espaço gentilmente cedido lá pelo SESC, no auditório. É uma cerimônia coletiva que vai congregar 50 casais. Nós temos aí um horário definido, será às 10 da manhã. Contará aí com o apoio do Tribunal de Justiça, que encaminhará para a nossa equipe o sistema de som. Contaremos também com 2 celebrantes. Teremos a bênção também de um padre, de um pastor no local, de acordo com o credo de cada um. E essas noivas terão acesso também à cerimônia coletiva festiva, com esses donativos, né, doados. Para a gente finalizar, doutora Edna, a senhora contou que também se emocionou muito nesse processo de organização do casamento, porque são muitas histórias de vida que inspiram. Conta para a gente rapidamente uma dessas histórias. Tem uma história muito bonita, Sandra, que vale a pena aí falar para os ouvintes, que é assim, a gente faz o nosso trabalho silencioso, é nossa obrigação distribuir justiça com cidadania, fortalecer os meios autocompositivos, né, e dar dignidade aí aos cidadãos que buscam a justiça. Mas uma história me deixou bem emocionada, que foi a história de uma noiva que ela entrou num processo de doença, né, uma doença grave, né, um câncer de mama, justo na época que ela estava amamentando o filho. Ela precisou de interromper essa amamentação porque ela precisou interromper, o tratamento por causa da amamentação. Nesse processo, ela teve uma metástase. E nesse processo também, ela nos procurou que ela gostaria de realizar o casamento dela no papel, porque ela já perdeu uma mãe com câncer de mama também. E a gente achou muito bonito aquilo, porque mesmo no momento de dor, a gente consegue trazer um pouco de alegria para a vida dela, porque é um sonho que ela está realizando. Em meio a tratamentos tristes, sofrimentos, a gente vai poder, no dia 12, agora, quinta-feira, dar um alento para o coração dela. E isso nos deixou muito alegres, sabe? O poder de transformar a vida das pessoas que a gente tem com pequenos gestos. É isso. Quero agradecer muito a participação da senhora, doutora Edna Márcia Lopes Caetano, juíza, coordenadora do Sejusc de Santa Luzia. Muito obrigada e até uma próxima, doutora Edna. Muito obrigada, eu que agradeço aí toda a audiência. Muito obrigada, Sandra. Obrigado, Sandra. Obrigado à juíza Edna Márcia Lopes Caetano. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. E, na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.